Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo do nosso livro de Êxodo. Nós paramos no capítulo 15, hoje vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 16. Eu convido você para pegar sua Bíblia e vamos junto comigo ler este capítulo e fazer um estudo minucioso sobre este capítulo, o que Deus está falando hoje conosco através desse capítulo. Então, pegue sua Bíblia e venha comigo, vamos estudar juntos a palavra do Senhor. Que o Senhor esteja conosco, nos capacitando, nos orientando, nos ensinando a palavra dele, para que nada que venha a ser dito aqui seja apenas uma falácia ou coisas da minha pessoa, mas sim que o Espírito Santo nesse momento esteja atuando em mim para falar conosco, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Então vem comigo, fala aqui no Êxodo 16. Eles partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel lhes disseram: desejaríamos ter morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos trouxeste para este deserto, para matar-nos de fome a toda esta multidão? Olha como que o povo foi tão ingrato, mesmo Deus fazendo todo o milagre que ele fez. Que nós sabemos, quem está fazendo esse estudo comigo, ele está sabendo todo o milagre que Deus fez com o povo de Israel, tirando o povo do Egito. E por que Deus tirou o povo do Egito? O povo de Israel lá do Egito. Por quê? Porque houve um clamor desse povo. Esse mesmo povo que agora está murmurando com Moisés diante de Deus, esse mesmo povo pediu clemência para Deus tirar eles de lá do Egito. Olha como que o ser humano é ingrato. Não reconhece o que Deus faz. O que nós vemos aqui é o que acontece no nosso dia a dia. Até mesmo conosco. Deus, às vezes, ele nos tira de um perigo, coloca em outro. Nós pedimos bênção, vivemos pedindo bênção. E Deus nos dá a bênção. Você pede para Deus tirar você de um serviço, colocar em outro. E às vezes Deus vai, tira você de um serviço e coloca um outro. Aí você, depois que está nesse outro, também vem outras lutas. Aí você, por que Deus não deixou você mesmo naquele outro serviço? Para você estar sofrendo nesse também. Então, é muito comum isso acontecer. E isso acontece até nos dias de hoje. Aquele povo já sofria desse mal. E hoje nós também sofremos desse mal. E nós não aprendemos. Não aprendemos com eles. Por que Deus deixou escrito isso? É para nos servir de exemplo. Nós temos que aprender a observar os exemplos dos outros, para que nós venhamos tomar para nós, para que nós não venhamos pecar naquele mesmo erro que a pessoa já errou. É igual exemplo, moças, né?
que namoram e saem com o namorado, vamos dizer assim, ficam grávidas e acham que com elas não vão engravidar. As outras engravidaram porque as outras eram burras. Com ela vai ser diferente. Ela tem todo o cuidado. E acontece a mesma coisa com ela também. Acontece a mesma coisa que aconteceu com as outras, acontece com ela. E assim, não só esse exemplo que eu tô dando, eu tô dando um exemplo assim que tá assim né, bem real. Mas de nós mesmos, quantas vezes que nós não tomamos o exemplo das outras pessoas, o fracasso das outras pessoas. Se aquela pessoa fracassou, às vezes você fica tão, como fala, exaltado, que você diz, não, ela fracassou porque ela não era assim, assim, assado. Aí você vai para o mesmo caminho que ela. Aí chega lá na frente e você também fracassa. E aí? Quer culpar Deus? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Mas você não observou o que você estava fazendo. A culpa não é de Deus. Ah, mas Deus podia ter me livrado, né, disso. Deus livrou, dando exemplo para você. Quem disse que Deus não te livrou? Deus te livrou sim, dando exemplo. Aí você cai no mesmo erro e ainda quer culpar Deus. Então nós temos que aprender com nossos erros, com os erros dos outros. Nós temos que aprender a viver aqui nessa terra, a ter uma vivência diante de Deus, observar todos esses preceitos, todos os mandamentos, todas essas coisas que tem na Bíblia escritas. Isso aqui não é uma merinha história que Deus deixou escrito, como que Deus veio salvar a humanidade. Não. Isso aqui são exemplos, passo a passo, como nós devemos agir. E outra coisa, os erros que eles cometeram é para nós não cometer. Isso aqui serve de exemplo. Não, eu não vou cometer esses erros. Você vê que eles, aqui fala, e eles murmuraram. Eles preferiram morrer lá no Egito enquanto eles estavam comendo carne. Quando as panelas deles estavam tendo carne. Só que eles esqueceram que quando eles estavam no Egito, eles estavam pedindo clemência para Deus. E Deus os livrou. Agora eles estavam no deserto. O que eles deveriam pedir? Senhor, tem misericórdia de nós, nos alimenta também. Nós necessitamos também do alimento. Mas vamos mais na frente. Então o Senhor disse a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. Aí, vamos ler de novo o versículo 3. E os filhos de Israel lhes disseram: desejaríamos ter morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos trouxeste para este deserto, para matar-nos de fome de toda esta multidão? Então o Senhor disse a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se andam em minha lei ou não. O que Deus estava falando para eles? Todos os dias vai ter pão. Vai ter pão e carne. Tanto que Deus, de manhã, ele deu o maná, né? E à tarde ele dava a cordizes, como fala? É aqueles passarinhos, né? Para eles matarem. Aí, olha só. Mas o sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. E Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito.
eles ainda não estavam sabendo que Deus tirou eles da terra do Egito. Parece que não, né? Moisés falou isso para eles. À tarde vocês saberão que foi Deus que tirou vocês da terra do Egito. Tanto milagre que Deus fez, tantos milagres que Deus fez com esse povo, e esse povo rebelde, para você ver como que o povo era rebelde, como que o povo era teimoso, era distante de Deus, era um povo descrente, totalmente descrente. Eu digo até ateu, né? Porque tanto milagre que Deus fez no meio daquele povo, que aquele povo ainda não seguia, não obedecia, não creiam, não tinha fé em Deus. Mas isso aconteceu também com Jesus, quando Jesus veio aqui na terra, que ele fazia milagres, né, acontecer. Tanto que os próprios israelitas, até hoje, eles não consideram Jesus Cristo como Salvador. Eles não consideram. Eles usam o nome de Jesus para ganhar dinheiro, para fins comerciais. Mas eles não acreditam em Jesus Cristo. O Deus deles, o Jesus deles é Maomé. Para eles, Jesus ainda não veio. Então, esse povo é descendência do povo de Israel, é descendência daquele povo que ficou lá. Então, até hoje, tem lá, para vocês verem como que o povo é totalmente cego, cego. Tem lá em Israel, né, as provas, as evidências que Jesus passou por lá, os milagres, mas eles não creem, eles exploram todos essas passagens da Bíblia que tem lá, eles exploram para fins comerciais e não tem a fé que Jesus Cristo passou lá. Então esse povo é o mesmo povo daqui do Egito, que veio de lá do Egito. Tudo que Deus fez, eles ainda achavam que Deus não era Deus, que Deus não tinha tanto poder para fazer tantos milagres. E Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ele ouviu vossas murmurações contra o Senhor. Mas quem somos nós, para que murmureis contra nós? E Moisés disse: o Senhor vos dará carne para comer à tarde, e pão pela manhã, para vos fartar, porque o Senhor ouviu vossas murmurações, com que murmuraste contra ele. Mas quem somos nós? Vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. Porque eles sabiam que quem estava na frente de Moisés e Arão era Deus. Então Moisés falou para eles: vocês estão murmurando não é contra mim nem contra Arão, meu irmão, não. Vocês estão murmurando contra Deus. Porque quem me colocou nesse lugar aqui é Deus. E vocês estão murmurando contra esse Deus que colocou vocês. Mas ele vai provar vocês que ele tirou vocês de lá, não foi para morrer nesse deserto, não. Ele vai dar um alimento para vocês. Ele vai dar água para vocês. Ele vai cuidar de vocês até chegar na terra prometida, porque assim ele prometeu para Abraão que ia levar o povo dele até a terra prometida. Deus fala conosco. Aquele que andar no caminho de Deus, Deus nunca desampara. Nós temos tanto nossos profetas que passaram antes de nós, e todos eles foram bem-aventurados. Temos Abraão. Abraão disse que ele foi moço, ficou velho,
mas ele nunca viu um justo mendigar o pão. Abraão disse isso. No tempo que ele passou aqui na terra, ele viu, ele observou isso. E ele disse isso. Então, o que ele quis dizer também com essa passagem, com essa palavra, nos fortalecendo. Olha, agarra, pega na mão de Deus, segura na mão de Deus, porque se você segurar na mão dele, você estará com ele, você terá bênção com ele. Aí é Moisés, vamos continuar aqui no 9. E Moisés disse a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: aproximai-vos diante da presença do Senhor, porque ele ouviu suas murmurações. E enquanto Arão estava falando a toda a congregação dos filhos de Israel, eles voltaram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Que maravilha, né? Você olhar para o céu e ver a glória de Deus no céu, trazendo bênção para você. Quando a gente olha para o céu e Deus mandando chuva, trazendo água para nós, porque se a gente ficar aqui nessa terra sem água, a gente morre. E tem muita gente que ainda murmura contra a chuva que Deus manda. Quantas bênçãos que nós recebemos da chuva, porque a chuva ela vem molhar as plantações, e é dessas plantações que os nossos irmãos que estão nesses matos aí plantando, nas fazendas, trabalhando, é para trazer o nosso alimento para quem vive na cidade. E se não fosse eles, nós não alimentaríamos. Nós temos que pedir a Deus para Deus abençoar as lavouras. Pedir a Deus para Deus abençoar os animais. Porque é através dos animais que nós alimentamos a carne. Pedir a Deus para abençoar as pessoas que plantam hortaliças, as pessoas que cuidam do gado, dos fazendeiros, para Deus abençoar eles, porque através deles é que eles vêm trazer alimento para nós, chega até a nossa mesa, porque não adianta você estar com uma bolsa cheia de dinheiro, mas se você não tem alimento para comprar, você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você já orou para um fazendeiro, para Deus abençoar a lavoura dele? Para um pecuarista, para Deus abençoar os animais? Então nós temos que orar por eles, para Deus abençoar, para Deus mandar chuva, porque ajuda os animais. Não só nós, né? Porque nós também precisamos da água, porque se não tiver água, os rios vão secar, as fontes vão secar, e nós também precisamos dessa água, dessa chuva. Então, quando está chovendo, agradecemos a Deus, porque Ele está mandando chuva, Ele está nos alimentando. Porque quando Ele manda a chuva, vem alimento para nós. Não é só água, não. Traz o alimento também. O alimento já está junto ali com a chuva. Você parou para pensar nisso? Porque as lavouras estão sendo regadas, estão brotando o milho, estão brotando o café, o arroz, o feijão, a mandioca. Estão ali crescendo. A terra está dando vida para nós, dando saúde para nós, dando condições para que nós tenhamos esse alimento. E nisso o povo não agradece. As pessoas não agradecem a Deus nesse sentido. E nós temos que orar muito por nossos irmãos fazendeiros, pecuaristas, os nossos irmãos de granjas, de hortaliças. E agradecer a Deus pela chuva que cai, pela água que nós tomamos,
pela comida que Ele coloca na nossa mesa, porque é através dessa chuva que vem esse alimento para nós, porque Ele está dando saúde para nós trabalharmos e adquirirmos. Então nós temos que pensar nisso tudo, não murmurar, como tem muita gente que murmura. Ah, mas a minha casa alagou, foi uma chuva muito torrencial, estragou tudo, Deus deu a chuva tudo. Mas aonde você foi morar? Aonde é a sua casa? O que Deus fala para nós não construirmos casas perto de barreiras, muito perto da praia? Então nós temos que ouvir a palavra de Deus. Então, se essas coisas acontecem com você está vendo que o lugar é ruim, que aquele lugar molha, que aquele lugar, quando chove, alaga tudo, sai desse lugar. O Brasil é muito grande. Tem muitos lugares melhores para você viver. Não vai fincar fazer o seu patrimônio numa terra infrutífera. Num lugar onde alaga, você não pode nem sair quando chove. Não vai gastar todo o seu dinheiro num lugar desse. Tempos atrás, uma pessoa veio me procurar que ela queria trocar a casa dela no meu apartamento, que eu coloquei meu apartamento à venda e ela veio me falar que queria trocar. Eu fui lá ver a casa dela. A casa dela, o fundo da casa dela tinha um muro de barranco mais de 3 metros de altura. 2 metros que não entrava carro na frente da casa dela. 2 metros da casa dela tinha um precipício mais de 100 metros. E vocês precisam de ver a casa que a mulher construiu. Muito, muito, muito chique a casa. Ela gastou muito dinheiro naquela casa. Mas aquilo ali é uma aventura. Que abaixo é um precipício. Acima dela tem uma montanha. Aquilo ali para desabar tudo na casa dela e levar a casa dela tudo para aquele precipício, é daqui para ali. Eu vou comprar uma casa dessa e vou contar uma coisa para vocês. Vocês acreditam que acharam pessoas para comprar a casa dela? Acharam. E ela não estava vendendo barato, ela vendeu caro. E acharam pessoas para comprar a casa dela. Falta de quê? Falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque aquela casa, um momento qualquer, aquela casa vai desabar. Aquela mansão toda. Eu acho que a pessoa foi lá olhar e viu, encheu os olhos, mas não olhou o prejuízo que ela vai ter amanhã ou depois. Não observou isso. Talvez ficou deslumbrada da decoração, do que a mulher fez na casa. Porque, vou te falar, era uma senhora casa. Mas que para mim não valia nenhum real. Para mim não valia nada. Porque eu poderia estar lá dentro dessa casa morrendo. Primeiro, que eu não poderia nem estacionar o meu carro na frente da casa. Porque eu estou falando a verdade com vocês. 2 metros da casa tinha um precipício. E se ela fosse gastar para arrumar aquela casa, não tinha nem como ela consertar para trazer um carro na casa dela. Ela tinha que deixar o carro lá em cima no barranco, no morro lá em cima. Irmão, nós temos que ter entendimento, nós temos que ser sábios. Aí vamos continuar aqui, no versículo 11. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel e disse-lhes o seguinte: à tardinha comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus, ele nos ouve. Se você está murmurando,
Se você está pedindo algo para Deus, Deus te dá. Deus vai te dar. Só que você tem que aguentar as consequências. O que você está pedindo é algo que será bom para você no futuro? Ou é algo que você acha que vai ser bom, mas não vai ser bom? Então, comece a meditar no que você está pedindo. Porque você pode estar pedindo algo que não seja algo bom para você. Vamos lá. E quando a tarde chegou, cordonizes subiram e cobriram o acampamento. E pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho desapareceu, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda, como a geada sobre a terra. E quando os filhos de Israel viram, disseram uns para os outros: o que é isso? Porque não sabiam o que era. E Moisés lhes disse: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Isto é o que o Senhor ordenou: colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer para cada cabeça, segundo o número das pessoas. Cada um tomará para os que se acharem em sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel, e uns colheram mais e outros menos. E à medida com o gomer, nada sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Colhia cada um tanto quanto podia comer. E Moisés lhe disse: ninguém deixe dele para o amanhã. Mas eles não obedeceram a Moisés, e alguns dentre eles deixaram dele para o dia seguinte. E apareceram vermes e cheirou mal. E Moisés se indignou contra eles. Eles não obedeciam. Moisés tinha falado para eles: olha, Deus não quer que vocês guardem para amanhã. Não guarda, não. Mas uns acharam, né? Eu vou guardar. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Mas aí aconteceu que deu vermes, porque desobedeceram a palavra de Deus. Quantas vezes que Deus diz para nós para não fazermos certas coisas, aí a gente vai e faz. Aí o que acontece? Nós somos castigados por isso. Tem gente que diz que Deus não castiga. Se você é desobediente, Deus castiga. Isso aqui não é um castigo? Eu falo para você, você que é pastor, que diz para sua igreja que Deus não castiga ninguém, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Para mim é um castigo. Ou você acha que castigo é levar uma surra nas costas? É ficar com o corpo todo encalombado? É pegar uma vara verde e sentar nas costas sua? Para mim isso aqui é um castigo. Por isso que eu falo para vocês, Deus castiga sim. Deus castiga. Se o seu pastor diz para você que Deus não castiga, que Deus é misericordioso, Deus é bondoso, sim, Deus é misericordioso, tanto que ele fez misericórdia com esse povo. Porque se fosse outro, já tinha mandado esse povo lá pro deserto, lá sofrer sozinho. Ou tinha feito esse povo ficar lá no Egito, lá quando ele estava tirando o povo do Egito. Porque esse povo estava murmurando. Ele sabia que esse povo era do jeito que ele era. Você acha que ele, se ele não fosse misericordioso, ele ia tirar esse povo do Egito? Ia não. Ele sabia quem era esse povo. Mas ele era um Deus misericordioso. Só que, além da misericórdia, ele é um homem, um Deus justo. Homem não, ele é um Deus justo. Ele falou para eles: não guarda para amanhã. O que eles foram? Eles fizeram e guardaram. Então veio o castigo? Veio. Esse é o castigo deles que eles receberam. Que eles provaram, eles viram que não era para guardar. Por que não era para guardar? Deus castigou trazendo o que? Verme. Você acha que
que Deus não tinha poder para conservar aquilo que ele trouxe dos céus? Claro que tinha. Mas é porque o povo desobedeceu. Por isso que ele fez dar verme naquilo ali. Então, Deus castiga, tá? Se você fala que Deus não castiga, Deus castiga. Deus castiga e castiga mesmo. Ele é justo. A palavra de Deus diz que ele é justo. Eu nunca vi uma pessoa justa apoiar falcatruas. Eu nunca vi. Se você disser que é justo e apoia a falcatrua, você não é justo. Você não é justo. Porque pessoa justa não apoia a falcatrua. Não faz, não desobedece a palavra de Deus. Eles o colhiam pela manhã, cada um conforme que podia comer, e quando o calor do sol aumentava, se derretia. Quando chegou o sexto dia, colheram o pão em dobro, e 2 gomeres para cada um, pelo que todos os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele lhes disse: isso é o que o Senhor disse, amanhã é repouso, sábados santo ao Senhor. O que quiserdes assar ao forno, assai-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde-o de lado para vos guardando-o para o amanhã. O único dia que eles poderiam pegar a mais era na sexta-feira, porque no sábado eles não iam colher, porque era o sábado do Senhor. Então eles tinham que pegar, na sexta-feira eles tinham que pegar o dobro, o de sexta e o de sábado, porque no sábado Deus não ia mandar. E é o que acontece? Virou vermes? Não. Por quê? Porque Deus ordenou que eles pudessem pegar. Naquele dia, ele não ia ficar cheirando mal, ele não ia dar verme. O mesmo maná que os homens pegaram na semana, durante a semana, e guardaram, cheiraram mal para o dia seguinte. Mas o mesmo maná que Deus falou, agora vocês podem pegar e guardar para o dia seguinte. Esse maná não ficou com vermes e nem pouco cheirou mal. Tá vendo como que Deus é justo? Tá vendo onde foi o castigo? Você ainda vai teimar comigo que Deus não castiga? Gente, a palavra de Deus é muito, muito, muito fácil de entender. Você tem que adentrar dentro dela. Você tem que entrar dentro dela como se você estivesse vivendo aquela época. Se você for ler a palavra como você estivesse vivendo hoje, você não vai entender. Você tem que adentrar na palavra como se você estivesse vivendo aquela época deles. Aí você joga tudo para o dia de hoje. Aí que você vai aprender a conhecer o seu Deus, a amar o seu Deus, a adorar o seu Deus, a ter fé nesse Deus. Orando, jejuando, fazendo a vontade dele. Vamos continuar. Eles podiam, aqui fala que eles podiam assar ou cozer, né, o maná. E eles o guardaram até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem houve nele verme algum. E Moisés disse: comei-o hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Olha só o que Moisés falou para eles. Comei hoje. O que vocês pegaram ontem, vocês podem comer hoje. Porque não vá ao campo, porque não vai ter. Moisés disse para eles.
Mas olha o que aconteceu. E Moisés falou, né? E durante 6 dias o comereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não encontrareis. E o 7º dia, alguns do povo saíram para colher e não acharam. Tá vendo? Ainda teve aquele desobediente. Mesmo Moisés falando, mesmo acontecendo que o que aconteceu, que eles colheram e cheiraram mal, depois eles colheram e não cheiraram mal, ainda teve uns desobedientes que ainda foram ao campo colher. E Moisés falou para eles, não vá. E eles foram. E o Senhor disse a Moisés, até quando recusareis guardar meus mandamentos e minhas leis? Deus já estava, eu acho que Deus já estava a ponto de vomitar aquele povo. Porque eu vou te contar, tantos milagres que Deus fez com aquele povo e aquele povo ainda era rebelde. É como nos dias de hoje. Tantos milagres que Deus está fazendo na sua vida, na vida da sua família. Deus está fazendo no Brasil, porque nós temos uma terra passiva, uma terra que não tem guerras, uma terra que nós possamos comprar, tem alimento para nós alimentarmos, ir no mercado e comprar. Nós podemos sair, nós podemos evangelizar você. Como lá na Coreia do Norte, não podem falar de palavra de Deus, não podem falar da Bíblia, não podem ler a Bíblia lá. Quem lê a Bíblia é enforcado, é morto. Você está achando que eu estou falando mentira? Pesquisa. Pesquisa, faz uma pesquisa. E nós temos um Brasil onde que Deus está nos dando alimento, nos dando vida. E ainda tem pessoas que murmuram contra Deus. E Deus está falando, até quando recusareis guardar meus mandamentos e minhas leis? Ele está falando com você. Até quando você vai ficar nessa de não guardar a lei de Deus, os mandamentos dele? Até quando você vai ficar desobedecendo a palavra dele? Até quando? Você está sendo castigado porque você não está obedecendo a palavra dele. As coisas ruins acontecem com você porque você não está obedecendo a palavra dele. Você está sendo fraco porque você não está obedecendo a palavra dele. Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Fique cada um em sua casa, não saia ninguém no seu lugar no 7º dia. E o povo repousou no 7º dia, e a casa de Israel lhe deu o nome de Maná. Era como semente de coentro, era branco e tinha o sabor de bolo de mel. E Moisés disse, isto é que o Senhor ordenou, dele enchereis um gomer, o qual se guardará para as vossas gerações, para que eles vejam o pão que vos dei a comer no deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Tá vendo? O maná que Deus pediu para colocar num gomer e fechar e guardar para mostrar para as gerações futuras, ele não estragou. Tanto que ele vivia na arca, né? Na arca da aliança. E Moisés disse a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca diante do Senhor, a fim de que seja guardado para vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E os filhos de Israel comeram maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada, comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã.
Um gomer e a 10ª parte de uma efa. Um gomer é a 10ª parte de uma efa. Aí, para saber o que é realmente isso, você vai ter que traduzir isso, né, para o hebraico, né, para entender o que é. Mas eu creio que um gomer é um vaso, né, que tinha, né, que você enchia ele, dependendo do tamanho, ou 1 litro, não sei, é uma coisa que a gente quis guardavam, né. E o maná, ele era, você podia cozinhar ou assar. Então era algo que tinha gosto, né, que fala que tinha gosto de pão de mel, né, bolo de mel. Era gostoso, era gostoso. De manhã você comia, à tarde você comia, a coisa era como se fosse assim, um pão e à tarde carne, né? Então eles eram bem servidos, né? Porque comer pão de mel é uma delícia. Eu amo bolo de mel, amo mesmo, amo de paixão. E talvez é por isso que eu gosto. Porque tudo que vem de Deus, né? As coisas gostosas. Irmãos, vamos parar por aqui. Eu peço que você medite nessa palavra. Medite nesse capítulo. Tenha sua vida mais íntima com Deus, mais fiel, obedecendo às leis. É fazendo a vontade de Deus. Se Deus fala para você não faça isso, não faça. Tudo que você vai contra a palavra de Deus é pecado. Se é pecado, você é castigado. Porque a Bíblia, ela é bem... Deus é bem categórico em falar que quem desobedece a palavra dele, ele manda castigo, sim. Ele envia pragas. Mais na frente a gente vai falar sobre isso, porque tem 2 capítulos na Bíblia que falam sobre isso e a gente vai chegar lá. Não vou falar agora, porque a gente vai chegar lá e eu quero que você me acompanhe nesse canal. Eu quero que você se inscreva nesse canal, tá? Compartilhe esse canal, para que outras pessoas também venham ter essa visão espiritual de como é andar em obediência à palavra de Deus. Como nós devemos agir diante de Deus. Não fazendo as coisas de qualquer maneira, achando que Deus é misericordioso, bondoso e vai nos perdoar. Porque Ele ira também. Ele ira. E chega um momento que Ele nos abandona. Ele nos abandona. De tanta nossa teimosura, né, que a gente fica teimando, Ele abandona. Ele é misericordioso, sim, quando você volta para Ele. E tem uma paz, algo escrito sobre isso, né? Que quando nós erramos, pecamos, nós quando nós erramos, estamos pecando, e quando a gente volta para Deus, pedir perdão para Deus, Deus nos ouve e perdoa nossos pecados. Mas só que nós temos que pedir com arrependimento. Não adianta você chegar hoje aqui, que você vai na igreja, você ouve uma mensagem maravilhosa, pede perdão para Deus por todos os seus pecados, amanhã você comete a mesma coisa. Ou você não sai daquele pecado que você está cometendo, que você estava cometendo antes de falar com Deus. Você continua praticando a mesma coisa. Você acha que Deus vai te ouvir? Não, Deus não vai te ouvir. Deus vai virar as costas para você. Aí você vai falar, ah, mas Deus não me ouve. Não, Ele não te ouve. Você não está levando Ele a sério. Nós temos que levar Deus a sério. Nós somos criatura. Tá? Não esquece isso. Nós somos criatura. Quem é criador é Ele. É a mesma coisa você falar com já pensou?
Um homem cria um robô. Aí mais tarde o robô vai chegar para ele e falar assim: ah, me conserta, foi você que me criou. Né? Ou não existe isso. Quem cria um robô, ele cria para algo, para fazer algo para ele. Quem cria algo é para fazer algo para ele. Deus nos criou para nós honrarmos, para nós agradecermos. Ele está nos sustentando o tempo todo. Ele está nos alimentando o tempo todo. Nós não devemos ser ingratos a Ele. Que Deus te abençoe. Que esta mensagem fique gravada no seu coração. Que você medite no que você tem feito diante de Deus. E se corrija, pedindo perdão, se fortalecendo espiritualmente, lendo a Bíblia. Não só agora que você está me acompanhando, mas começa a ler, começa a entender a esse Deus que Ele é tão maravilhoso, mas Ele precisa que você o obedece para Ele te ajudar, tá bom? Fique com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.